Graça e paz de Jesus Cristo. Vamos hoje, dia 4 de março, fazer a leitura de Provérbios, capítulo 4. Nós estamos usando a Bíblia na versão NVI, que é a nova versão internacional, e gravando uma série nesse mês de março que se chama Pílulas de Provérbios. E o objetivo das Pílulas de Provérbios é dividir o livro de Provérbios em pequenos trechos, onde nós possamos colocar um título que nos traz uma pílula, que é um ensinamento. A ideia de pílula é que as pílulas são medicamentos que nos trazem a cura de doenças e que podem ser facilmente bebidas, então, consumidas. Então, nós vamos aqui ler Provérbios em pequenas pílulas para podermos ter aplicação diária em nossa vida. E Provérbios, capítulo 4, nos continuando aqui as pílulas do capítulo 1 até o capítulo 3, nós apontamos 25 pílulas. Você que acompanha o canal já viu que os outros capítulos estão disponíveis. Você que é novo no canal, você pode encontrar aí na playlist as pílulas de Provérbios e você vai encontrar os capítulos anteriores. Mas prosseguindo, Provérbios 4 tem a pílula 26. Ouça o conselho de quem ama você e busque sabedoria. Então, os versículos 1 até o versículo 13, que estão aqui com a anotação com o grifo em amarelo, nos falam sobre isso. Vamos ler aqui os versículos 1 a 13. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Discernimento é a capacidade de diferenciar entre o certo e o que é errado. O discernimento é uma capacidade bem apurada, bem precisa, de você definir a linha daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, o discernimento acontece quando uma pessoa tem aquela capacidade de dizer de maneira direta: isto é errado. Um exemplo bem simples e bem claro é você receber a oferta do consumo de drogas. Quem tem discernimento vai dizer de maneira direta e imediata: eu não quero. Alguém que não tenha recebido uma boa instrução pode ser tentado a consumir drogas. Pode ser que aquela pessoa tenha visto algum amigo, alguma amiga usando aquela droga e tendo um momento de êxtase, um momento de alegria, um momento de muita satisfação, de euforia. Então, essa pessoa que não tem discernimento, que não tem muita certeza a respeito dos malefícios do uso da droga, pode ficar um pouco na dúvida. Será que eu pego? Será que eu não pego? Mas quem tem discernimento responde de maneira muito clara: eu não quero isso. Isso é um exemplo simples do que é discernimento. O discernimento é a capacidade de dar uma resposta direta para uma proposta, para um convite, de maneira muito clara. Então, o versículo 1 fala: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. A ideia do versículo 1 aqui, de Provérbios 4, é dizer que você tem discernimento quando você escuta com a instrução de um pai. E veja que a segunda parte fala: estejam atentos, ou seja, prestem muita atenção aos conselhos que você recebe de um pai. E quando o versículo 1 fala de pai, nós devemos pensar que o pai é aquele que nos ama. Então, aqui a figura do pai, talvez você tenha um pai que não é o modelo correto, o modelo adequado de pai. Tem pais que abandonam os seus filhos, tem pais que não estão nem aí para os seus filhos, que não estão preocupados. Então, talvez você pense: mas eu nem tenho um bom pai. Entenda por pai
primeiramente, o Pai Celestial, que é Deus. Segundo, talvez seja a pessoa que ama você, talvez seja o seu tio, talvez seja o pastor, talvez seja um padre, talvez seja até o pai de um amigo ou de uma amiga que você frequenta a casa e aquele pai e aquela pessoa é a pessoa que recebeu você como se fosse, pelo fato de você ser amigo ou amiga do filho ou da filha dela, recebeu você como um filho e trata você muito bem e dá conselhos a você. Nós temos um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, que foi escrito por Robert Kiyosaki, onde ele ensina que ele aprendeu finanças com o pai do amigo dele que se chamava Mike. Então ele tinha o pai dele, que não sabia administrar muito bem o dinheiro, e tinha o pai do amigo dele, que era o Mike, e ele frequentava a casa do Mike, e o pai do Mike tratava ele como se fosse filho dele, porque ele estava sempre ali com o Mike e ele aprendeu sobre finanças dessa forma. Então, o versículo 1 fala: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Estejam atentos em relação ao que as pessoas que amam você falam, porque assim vocês obterão discernimento. Versículo 2: O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quem escreveu esse capítulo foi o rei Salomão. Então Salomão está dizendo: olha, eu estou ensinando isso, que vocês escutem e prestem atenção no conselho do pai. E eu digo: escutem esse ensino, porque esse ensino é bom. Não abandone a minha instrução. Verso 3: Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, versículo 4, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Nos versículos 3 e 4, nós percebemos que Salomão está contando um detalhe da vida dele. Sabemos que ele era filho do rei Davi, e ele conta aqui que quando ele era criança, quando ele era menino, pequeno, ele conta que o rei Davi, o pai dele, disse para ele: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Versículo 5. Esse versículo 5 ainda é a continuação daquilo que o rei Davi disse para ele. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Versículo 6. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Versículo 8. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Versículo 9. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Versículo 10. Ouça, meu filho. Então, aqui no versículo 9, ele termina o que Davi disse para ele. Veja que aqui nós temos aspas no versículo 4 e essas aspas terminam no versículo 9. Então, aqui no 4 ao 9, Salomão está contando para nós o que o pai dele, o rei Davi, dizia para ele. Então, os conselhos que Davi deu para ele, podemos prestar atenção no versículo 5. Procure obter sabedoria e entendimento. Então, Davi disse para o rei Salomão: procure ter sabedoria e entendimento e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Depois ele fala: não abandone a sabedoria e ela te protegerá. Depois ele fala no versículo 7, qual é o conselho da sabedoria? O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria e use tudo que você possui para adquirir entendimento. Usar tudo que você possui para adquirir entendimento é usar o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos, a possibilidade, as suas amizades. Faça amizades com pessoas que são inteligentes e que sabem e têm algo para ensinar a você, e ande com elas e procure aprender o que elas têm para ensinar. Porque isso, versículo 8, dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará.
ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. O que Davi está dizendo é: se você honrar a sabedoria, você será como um rei. Ela te dará uma coroa. Você vai ter uma coroa, você vai ser como um rei. Sabemos que reis são pessoas que lideram, são reconhecidas porque sabem resolver os problemas políticos de um país e, mesmo que não saibam, pelo menos são identificados, reconhecidos como pessoas que podem e que estão com alguma capacitação maior do que os outros para resolver aqueles problemas do país. Então ele fala: tenha sabedoria e você terá uma coroa na sua cabeça. Versículo 10: ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Versículo 11: eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. 12: assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Veja que a recomendação que Davi dá para o rei Salomão é que ele se esforce para buscar a sabedoria. E os versículos 1 até o 4 nos falam para ouvir a instrução de quem nos ama. Aqui fala a instrução do pai, porque Salomão está contando que Davi, seu pai, cuidou dele. E para buscar a sabedoria. Então a pílula 26 é essa: ouça o conselho de quem ama você e busque sabedoria. As pessoas que amam você são pessoas que realmente lhe desejam o bem. E o conselho que Davi deu para Salomão e Salomão escreveu para nós aqui no capítulo 4 é que o pai dele, o rei Davi, disse para ele: busque a sabedoria. Então, ouça o conselho de quem ama você e busque sabedoria. Uma coisa que podemos tirar da leitura do capítulo 4, uma lição, que é essa pílula 26, é que nós devemos buscar a sabedoria, prestar atenção no que os que nos amam nos falam e buscar sabedoria. Então aqui vamos para algumas anotações. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12, está escrito assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E esse versículo ele é repetido no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, no versículo 16. Deus colocou esse mandamento, esse é o quinto mandamento. O livro de Êxodo, no capítulo 20, fala a respeito dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo é amar ao próximo como a si mesmo, e o quinto é esse: honrar ao pai e honrar a mãe. O rei Salomão, ele compartilha nesses versículos 1 a 13 a relação que ele teve com Davi e que ele aprendeu a buscar sabedoria para ter vida longa e próspera. A aplicação prática desse texto é que Davi deu uma atenção especial na educação de Salomão. Agora, um apontamento: ele nunca educou o filho Adonias, que acabou agindo de forma hedonista e egoísta por não ter tido limites, o que o levou à ruína. O livro de 1 Reis, no capítulo 1, conta a história de Adonias. Adonias era um dos filhos do rei Davi, e logo que Davi envelheceu, ele fez uma festa e ele se autoproclamou que seria o rei de Israel. Acontece que Davi já tinha definido que o seu sucessor seria Salomão. E Adonias, o livro de 1 Reis, no capítulo 1, conta para nós que Davi nunca o tinha corrigido e nunca tinha dito não para ele. E como Davi nunca o tinha corrigido e nunca tinha dito não para ele, ele se achou no direito de passar por cima do rei Davi e dizer: eu é que vou ser o rei. Então, o livro de 1 Reis, no capítulo 1, nos ensina que quando nós não damos atenção especial na educação dos nossos filhos, eles podem se revoltar e se levantar contra nós. Enquanto que Salomão, que recebeu uma educação lado a lado,
soube respeitar o rei Davi e aprendeu a, a buscar a sabedoria, porque foi isso que o rei Davi ensinou para ele. Prosseguindo aqui, e Absalão, que foi outro filho de Davi, também chegou até a tramar uma rebelião para lhe tomar o reino, que só acabou com a sua morte. Você lê essa história em 2 Samuel, no capítulo 15, no versículo 1, até o capítulo 17, no versículo 24. Absalão era outro filho de Davi, e quando Davi ainda era rei, ele tramou a destituição do reinado de seu pai. Ele acabou sendo morto pelo general do rei Davi quando ele estava montado em um cavalo. Ele passou por entre os galhos de uma árvore e os seus cabelos eram longos e os cabelos ficaram presos na árvore e a árvore o suspendeu. E o general de Davi pegou a espada e lhe traspassou. Só assim acabou a rebelião de Absalão. Isso nos faz lembrar de alguns versículos de Provérbios. Provérbios capítulo 13, versículo 24, nos diz: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Essa é a leitura na versão da Nova Versão Internacional. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Essa é a versão da NVT, que é a nova versão transformadora. Disciplinar os filhos enquanto há esperança nos fala de disciplinar desde cedo, porque depois de uma certa idade você não consegue mais que eles lhe obedeçam ou vai ter que fazer muito esforço e talvez usar de alguns castigos para que a criança mais crescida lhe obedeça. Capítulo 22, versículo 26 de Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Essa é a leitura na versão da Almeida, revista e atualizada. Devemos ensinar as crianças no caminho que devem andar, ainda quando são crianças, porque quando elas envelhecerem, elas não vão se desviar do caminho. Provérbios capítulo 23, versículos 12 a 16. Nós lemos aqui: dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. O versículo 12 fala para nós mesmos nos dedicarmos a disciplinar o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir as palavras que dão conhecimento. Continuando o versículo 13: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. 14. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Veja que o versículo 14, Absalão não foi corrigido pelo rei Davi, e ele tramou a rebelião contra o próprio pai e só terminou com a sua morte. Versículo 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. 16. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Deus nos dizendo aqui que se eu e você, que somos filhos dele, andarmos com sabedoria, o coração do Senhor se alegrará por nós. Ele ficará alegre, com grande alegria, quando nós abrirmos os nossos lábios e falarmos com retidão. Essa é a versão da Nova Versão Internacional, Provérbios 23, 12 a 16. Depois temos Provérbios 29, 15, que nos diz: a vara da correção dá a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Esse é o texto da Nova Versão Internacional. E Provérbios 29, 17. Discipline o seu filho, e este lhe dará paz. Ele trará grande prazer à sua alma. Então, esses textos falam sobre correção dos filhos. Veja que são vários versículos, desde Provérbios 13, depois 19, depois 22, depois 23, depois 29, falando sobre a importância de darmos atenção ao cuidado e à educação dos nossos filhos. Então, a pílula 26 é uma pílula que fala
que devemos ouvir, honrar os nossos pais, prestar atenção no conselho de quem nos ama, e nós devemos buscar sabedoria. Foi isso que o rei Davi ensinou para o rei Salomão, desde a infância, que ele deveria se dedicar com tudo na vida para buscar sabedoria e andar por esse caminho. E os textos aqui que nós lemos de Provérbios nos ensinam que Davi, quando corrigiu Salomão, nos traz uma aplicação prática, uma pílula 26. Cuide dos seus filhos assim, com atenção como Davi cuidou do rei Salomão, e ensine-os a buscar sabedoria e conhecimento, porque isso vai trazer vida para eles. A pílula 27 é: fuja do caminho dos maus. Vamos ler os versículos 14 a 19. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. 15. Evita-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. 16. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. 17. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. 18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. 19. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Então, vide pílula 5, Provérbios 1, 10 a 19. A pílula 5 foi lida no capítulo 1 de Provérbios. Nós não vamos ler aqui novamente. Então eu só remeto você que queira ler essa pílula 5, ela está em Provérbios no capítulo 1, que foi lida no dia 1º de março. Lá, quando lemos Provérbios 1, a pílula 5, que medita do versículo 10 ao 19, fala que os pecadores, fala assim: filhos, se os pecadores quiserem te seduzir, não consintas, não aceite a, a proposta deles, porque eles não descansam enquanto eles não fazem o mal a ninguém, não fazem o mal para alguém. E o texto fala na pílula 5 que é inútil você armar uma arapuca para um passarinho quando ele está vendo, porque ele não cai. Mas aqueles que fazem o mal são tão cegos que eles fazem o mal, estão armando uma arapuca onde eles mesmos vão tropeçar, mas eles são tão cegos, achando que são os inteligentes, que eles acabam fazendo as coisas erradas e eles vão tropeçar nesse caminho. Então é por isso que nós fizemos essa anotação. Vide a pílula 5, que é Provérbios 1, 10 a 19. Fala exatamente a mesma coisa que aqui nessa pílula 27. Você deve fugir do caminho dos maus. Nós podemos aqui acrescentar que você deve ler o texto de Salmo 1, porque o Salmo 1 é um salmo que fala que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, para fazer o que nela está escrito, porque assim ele faz prosperar os seus caminhos. Que não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha. E o caminho dos justos prospera, mas o caminho dos ímpios definhará. O Salmo 1 fala sobre a diferença entre o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Fala que o caminho do justo é um bom caminho. E nesse texto que nós lemos aqui, vamos dar um destaque para o versículo 18. Aqui nós estamos usando a NVI, pintado aqui no texto que está junto com os outros versículos. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas aqui embaixo nós citamos o mesmo texto na Almeida Revista Atualizada. E nesse texto, a Bíblia da Almeida Revista Atualizada diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, ou seja, como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A dica de um livro aqui sobre esse versículo 18 é Hábitos Atômicos. Esse livro foi escrito por um autor chamado James Clear.
E nesse livro ele fala que nós podemos fazer as coisas certas todos os dias, de pouco a pouco. Então ele fala hábitos atômicos. Então ele fala que se você quer fazer uma coisa boa e você não consegue, você deve dividir esse novo hábito que você quer em pequenas partes, fazendo que você consiga pequenos resultados. Seja 1% melhor a cada dia em tudo que você faz para alcançar todo dia resultados cada vez maiores e melhores. Então, se você quer aprender alguma coisa, como por exemplo um idioma ou um instrumento musical, você deve dedicar. Se você não consegue no começo ficar 1 hora estudando um idioma ou tocando ou estudando um instrumento musical, você pode, por exemplo, dizer: vou fazer isso todos os dias por 7 minutos. 7 minutos é um tempo muito pequeno. E você, quando coloca assim, todos os dias eu vou ler pelo menos 7 minutos de, desse idioma. Todos os dias eu vou pegar aqui e vou 7 minutos fazer isso. Com o passar do tempo, você vai começar a ganhar prazer em fazer aquilo. E quando você menos perceber, você vai ter prazer em ficar ali 14 minutos, 15 minutos, meia hora, e quando você vê, você está fazendo aquilo, aprendendo mais a respeito daquele assunto, daquele instrumento musical por 1 hora, 2 horas, e você começa a ganhar o gosto e o prazer em aprender aquela coisa. Assim como também acontece com uma corrida de maratona. As pessoas começam correndo 1 quilômetro, depois elas correm 2, depois 5, depois 7, depois 10, depois 12, depois 15, depois fazem meia maratona, que são 21 quilômetros, depois avançam para 25, para 28, para 32, 35, até chegarem à maratona, que corresponde aos 42 quilômetros. Então, tudo na vida depende desses hábitos. Se você quer largar, por exemplo, o hábito de fumar, você pode diminuir o consumo do número de cigarros. Você pode definir: só vou fumar cigarro no café da manhã, um no almoço, um no café da tarde e um no jantar. E fazendo isso, diminuindo com o tempo. Agora eu vou cortar o cigarro da manhã, depois eu vou cortar o cigarro da manhã e do café da tarde, vou usar apenas do almoço e do jantar, e depois você pode trocar o o consumo do cigarro por uma bala ou por um café ou por alguma outra coisa que permita que você vença esse vício. Então, com o passar do tempo, você consegue bom resultado. É por isso que nós destacamos o versículo 18. Provérbios 4:18 é um versículo para se ter decorado na mente. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em outras palavras, eu posso mudar a minha vida se todos os dias eu buscar um caminho de luz. Eu posso não conseguir todo o resultado de uma única vez, mas de pouco em pouco, de resultado em pequeno, de pequenos resultados em pequenos resultados, eu posso sim mudar a minha vida, eu posso sim ganhar gosto em aprender alguma coisa e ganhar força para abandonar hábitos, os vícios, abandonar aquilo que é ruim, abandonar aquilo que é mal da minha vida. E a pílula 28, que é: guarde bem o seu coração, a sua boca, os seus olhos e por onde você anda. Vamos ler aqui os versículos 20 ao 27. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. 21. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. 22. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Versículo 24. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade.
25. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. 26. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. 27. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então aqui nós vemos a recomendação para guardar o coração. Uma primeira anotação é que o coração do ser humano é enganoso. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, está escrito assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando nós lemos o versículo 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, nesse texto de Jeremias, no capítulo 17, quando fala que o coração do ser humano é muito enganoso e desesperadamente corrupto, e ele quer dizer que o nosso coração, ele, na maioria das vezes, quer nos carregar para o caminho do mal. Então, quando nós lemos aqui o versículo 23 de Provérbios 4, quando fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois é dele que depende toda a sua vida. Salomão está nos chamando a atenção que nós tomamos as nossas decisões justamente em razão daquilo que passa no nosso coração. Quando uma pessoa faz uma compra de maneira compulsiva, porque ela está se sentindo é, mal por algum motivo, terminou um relacionamento, de repente perdeu alguma coisa que estava buscando, e ela vai numa loja e quer comprar um sapato, uma bolsa, uma blusa, um casaco ou um carro ou alguma coisa mais cara, e para se sentir bem, essa pessoa está seguindo o impulso do seu coração. Então, o texto fala: busque cuidar bem do seu coração, porque é do coração que você vai encontrar as saídas da vida. É no coração que nós guardamos raiva, ódio, mágoa, ressentimento, vingança, rancor. É no coração que nós guardamos todas as coisas ruins que nos carregam para o passado, para a depressão, para a tristeza, para a angústia, para a aflição. E é também do coração que nós temos a bondade, a humildade, a preocupação com o próximo, a inclinação para dar alguma coisa para aqueles que estão carentes em necessidade. Tudo vem do coração. Então, Salomão ensina aqui no versículo 23, de tudo o que você precisa guardar, você tem que guardar bem o seu coração. Se alguém te ofende, se alguém fala mal a seu respeito, se alguém xingou você, você precisa ver se essa pessoa vale a pena de ser ouvida. Se essa pessoa passou no trânsito, mostrou o dedo para você ou lhe xingou, por que você vai correr atrás dela, querer fechar ela, querer tomar satisfação com ela se você nunca mais vai ver essa pessoa? Tem muitas pessoas que são tolas, elas carregam raiva e mágoa por nada. São pessoas que não prestaram atenção que aquela pessoa, você só vai ver ela uma vez. Ela passou no trânsito, foi mal educada com você, te desrespeitou, xingou você, fechou você, mas você só vai ter contato com aquela pessoa uma vez. Se você deixar passar isso e respirar fundo e dizer: deixa essa pessoa, que ela siga o caminho dela, você nunca mais vai ver ela na sua vida e você vai ter guardado a sua vida e vai ter recebido paz no coração. Diferentemente, você vai atrás dessa pessoa e de repente ela tem uma arma, tem um taco de beisebol, é uma pessoa que de repente é agressiva, é uma pessoa que de repente está alcoolizada e ela vai arruinar a sua vida. Pior é se você estiver com o seu filho, com a sua esposa no carro, com algum amigo, que a pessoa pode mirar nas pessoas que estão com você e pode matar alguma pessoa querida porque você foi atrás dela. Então, essas coisas nos mostram que nós precisamos guardar o nosso coração e até aumentar, subir o nosso nível. Chegar num nível em que você nem se preocupa quando alguém está falando alguma coisa a seu respeito, quando alguém está querendo te criticar, você simplesmente ignora, porque aquela pessoa não paga as suas contas, ela não tem nada a ver com a sua vida,
e não vai fazer nenhuma diferença aquilo que ela fala ou deixa de falar. E isso se aplica também na igreja, porque muitas vezes a pessoa que fala mal a nosso respeito é um irmão ou uma irmã que está ali na igreja e você pensa, essa pessoa não podia fazer isso. Mas às vezes a pessoa faz. Uma forma de resolver isso é pensar que Deus perdoe ele, que Deus perdoe ela. Estamos aqui na igreja, mas estamos entre pessoas que estão no processo de crescimento espiritual e algumas demoram mais para crescer espiritualmente. Então eu devo perdoar, seguir a recomendação de Jesus. Perdoe. Mas subindo o nível do perdão é olhar e dizer: bem, cada um tem a sua relação com Deus. Então, quando você chega num nível mais alto em que você entende que as pessoas também erram e falham, mesmo quando estão na igreja, você simplesmente não fica nem mesmo irritado com relação a isso, porque você entende que as pessoas erram, as pessoas falham. Então, guarde o seu coração, porque se você guardar o seu coração na direção de Deus, o seu coração estará no caminho certo. E aí você poderá seguir o coração. Então tem muitas pessoas que dizem assim: você não pode seguir o seu coração. É fato. Se você não cuida do seu coração, você não pode seguir o seu coração, porque o seu coração vai te levar por um caminho enganoso e errado. Mas se você está lavando o seu coração e cuidando dele, todos os dias lendo a palavra, se cuidando de manter o seu espírito conectado com o Espírito Santo, então você pode seguir o coração. Porque é no coração que o Espírito de Deus vai falar conosco. O Espírito de Deus conecta com o nosso espírito e fala: faça assim, meu filho. Faça assim, minha filha. Faça dessa forma. Siga por esse caminho. Ele fala com uma voz sensível para nós. Quem está atento e cuidando do coração consegue ouvir a voz do Espírito Santo e vai poder andar seguindo o coração. É por isso que esse versículo 23, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, é um versículo para guardar decorado, igual o versículo 18, que fala que se todos os dias eu fizer a coisa certa, eu vou conseguir chegar a ser como a claridade do dia. E o versículo 23, se todos os dias eu cuidar do meu coração, eu vou poder seguir o que está no coração, porque eu sei que o que está nele é o caminho certo. Agora o versículo 24, quando fala: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, não é só a maldade de falar mal a respeito dos outros. Muitas pessoas falam mal a respeito delas mesmas. Elas falam: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, mas eu não sou tão qualificado, eu sou isso, eu sou aquilo. E ficam falando coisas ruins a respeito delas próprias. Nunca faça isso. Afaste da sua boca as palavras perversas. Quando você faz isso, você está desonrando a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28 nos falam que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós temos a imagem e semelhança de Deus, então nós carregamos uma parte da glória de Deus em nós. Você carrega uma parte da glória de Deus em você. Você faz a diferença nas pessoas que estão à sua volta, ao seu redor. Então você não pode dizer: eu não posso, eu não consigo, eu não isso, eu não aquilo. Diga: em Deus faremos proezas. Salmo 60, versículo 12, fala isso. Em Deus nós fazemos coisas extraordinárias. Então diga: eu sou a imagem e semelhança de Deus. E em Deus eu posso, eu consigo. E se você todos os dias fizer como diz no livro Hábitos Atômicos, e como diz em Provérbios 4, no versículo 18, todos os dias a luz do justo é como a aurora, como o amanhecer, ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Faça isso e fale todos os dias: hoje é mais um pouco, hoje é mais um pouco. E todos os dias, quando você acordar, diga: eu só preciso ser o melhor, a minha melhor versão hoje.
Depois você dorme, quando você acordar amanhã, você repete: hoje eu vou fazer o meu melhor. E depois você dorme, acorda, e quando você acordar novamente, você fala: eu só vou fazer o meu melhor hoje. Todos os dias, repetindo isso, você chegará longe. Deixe longe dos seus lábios a maldade. 25. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Não fique pensando nas coisas do passado. O passado você não pode mais alterar. Lembre do passado para que você hoje não faça as coisas erradas. Sempre que você tiver fracassado ou errado, não se lamente. Pense de uma forma diferente. Pense assim: aprendi que se eu fizer assim, vai dar errado, porque eu já fiz assim e deu errado. Então eu aprendi uma lição. Então você nunca perde. Aquilo que você perdeu te trouxe ensinamento para você não errar novamente. E o versículo 26: veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Veja bem os ambientes que você frequenta. Quais os lugares em que você tem ido? Porque os ambientes que você frequenta, as amizades que você tem, provocam resultados na sua vida. Se você anda com pessoas que vivem bebendo e que vivem fumando, que vivem no sedentarismo, elas vão querer levar você pelo mesmo caminho. Agora, se você anda com pessoas que são saudáveis, que estão preocupadas com praticar esporte, em estudar a Bíblia, em orar, e se você participa de células e você participa de reuniões, você onde as pessoas estão avançando, você estará num bom caminho. Preocupe-se com os lugares onde você coloca os teus pés, os lugares que você frequenta. E isso diz respeito até mesmo à igreja. Talvez o lugar em que você está indo não está sendo bom para você. Então procure um outro lugar onde você tenha pessoas com quem você possa compartilhar a fé, orar junto, ler a Bíblia junto e crescer. Seja em qual igreja você estiver, tem que ser um lugar em que as pessoas realmente meditam na Bíblia, onde as pessoas estão realmente querendo buscar Deus, para que você possa crescer no meio delas. E o versículo 27 fala: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas afaste os seus pés da maldade. Então, a pílula 28 é essa: guarde bem o seu coração, a sua boca, os seus olhos e por onde você anda. Cuide bem do que vai no seu coração, daquilo que você fala, daquilo que você foca, quais são os seus objetivos, aonde você tem olhado e quais os ambientes que você frequenta e as amizades que você tem. Deus abençoe a sua vida hoje grandemente e sempre. Amém.